sempre foi muito difícil de entender. Eu não sei para vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade de entender sobre aonde o diabo age, aonde é a gente, aonde é Deus agindo, e isso eu quis estudar mais a fundo, e uma das formas de estudar é procurar pessoas que já aprenderam e estudaram muito sobre isso. E eu achei esse livro maravilhoso, acho que muita gente já ouviu falar, que é do C.S. Lewis, que foi escrito em 1940. Ele fala: Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Mas como tudo que nós vemos e tudo que nós falamos tem que ser combatido e comparado com a Bíblia, vamos abrir a Bíblia de vocês, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já está aí, então a gente já vai acompanhando junto. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Só até aí mesmo, só pode manter no versículo 8. Então a gente entende aqui que a palavra de Deus, ela está falando que existe alguém que está ao nosso redor, querendo nos tragar. Nós precisamos ficar atento que a palavra de Deus está alertando. E a prova que ela está alertando, ela começa falando: vigiem, fiquem alerta. Nós precisamos estar atento porque o diabo ele age. E nós precisamos vencer isso. E aí tem um outro versículo que eu acho muito legal. Mas antes disso, eu acho que quando eu comecei a estudar, eu percebi que existe 3 tipos de pessoa quando se fala sobre diabo, demônios e essas coisas. Primeiro tipo de pessoa é a pessoa que fala que tudo é o diabo. Rapaz, foi isso, foi o diabo, aconteceu aquilo, foi o diabo, aconteceu, foi o diabo, não aconteceu, foi o diabo. O diabo fala assim: mentira disso aí, isso aí foi tu, não foi eu não. E existe o segundo tipo, é que nada é o diabo. Não, fala assim: isso aqui não é o diabo não, cara, isso aqui é porque você teve azar, é porque as coisas acontecem assim mesmo, é porque não se cuidou. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é as pessoas que elas entendem o que é e o que não é. As pessoas que entendem que existe o versículo que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas também fala que lá, fugir da aparência do mal, como fez José, e ele saiu correndo porque ele sabia que ele não ia resistir àquela tentação. Então ele percebeu aonde que era uma tentação e onde que não é, onde é a nossa carne falando mesmo, onde é a nossa vontade. E aí, para a gente entender isso, eu vou trabalhar sempre 3 pontos, e esses 3 pontos vai estar escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos acompanhando aqui, rapidinho, que é melhor a gente acompanhar todo mundo no telão, que todo mundo acompanha na mesma versão. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém, irmãos? Pessoal da mídia aí, aê! Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pode continuar. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais um. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e as trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma coisa que a gente precisa trazer o foco dessas 3 partes é que nós estamos numa luta. Olha, a Bíblia ela fala que nós estamos numa luta, nós precisamos manter isso em mente. Então, para poder ajudar a lembrar vocês, como eu sou do departamento infantil, né? A gente tem que trazer uma arte visual. Então eu vim fardado para poder lembrar vocês que nós estamos numa luta. Nós precisamos lembrar que estamos numa luta, porque nós muitas vezes nós se esquecemos que estamos. Eita, gente, estamos. Vou fazer vocês falarem bastante hoje, não deixar ninguém dormir. Sei que está todo mundo cansado do serviço, mas vai dar certo. Olha só, 3 pontos principais que a gente vai trabalhar em todas as cartas que a gente vai trabalhar. Os 3 pontos primeiro, o diabo ele faz ciladas, as ciladas do inimigo. Segundo ponto, a luta. A luta é contra quem? A luta é contra o nosso irmão, é contra nós mesmos?
Não, a luta é contra principados e potestades. Então existe uma luta que é contra principados e potestades. E o terceiro ponto, que é o versículo 10, que ele fala que nós precisamos se revestir das armaduras de Deus. Não adianta eu vir aqui trazer um estudo, falar sobre diabo, e aí você fala, beleza, entendi tudo sobre diabo. E agora? Então nós precisamos entender o que a Bíblia fala. Diabo existe? Existe. Ele não tem todo o poder, mas agora nós precisamos fazer alguma coisa. Agora a gente precisa se revestir contra isso. E aí, esse livrinho aqui, ele é muito legal. Ele é dividido em 31 cartas, que é como se fosse um demônio mais experiente dando instruções para um demônio mais novo. E é uma historinha que ele inventou, e ele falou assim, olha, só que, gente, calma, eu não vou ler 31 cartas aqui, quem sabe outros dias, né? Mas vamos se prender em 5 cartas. Essas 5 primeiras cartas que eu acho que dá uma base muito interessante para a gente tocar a nossa vida cristã. Vamos lá? Primeira carta. Eu fiz um resumo para a gente não ler todo o capítulo aqui, mas deixa eu pegar aqui para vocês para a gente facilitar. Carta 1. Fiquem atentos, gente. Seu tio tenta orientar algumas ciladas, algumas situações em que o seu paciente somos nós, que é um demônio que está cuidando. Paciente que ele é ateu. Então lá, primeiro lugar, manter ele em rodas e livros de pessoas que não acreditam em Deus. E cada vez que vier um pensamento do inimigo, vocês lembram que é um diabo, um demônio escrevendo, um pensamento do inimigo, tentar distraí-lo. Eu vou até contar uma vez em que funcionou comigo. Eu tinha um paciente que ele estava quase se convertendo. Mas quando ele estava lá lendo um livro muito antigo e o inimigo começou a falar com ele, e aí ele foi quase se convertendo, eu lembrei que estava na hora do almoço. E não é bom resolver esses assuntos difíceis de barriga vazia. Lembrei o quanto que aquela comida perto da casa dele é gostosa, e foi assim que ele se desfez. Foi de distração em distração, que nunca mais ele tocou nesse assunto. E como ele mesmo já falou, ele se acha esperto demais para acreditar em baboseiras como o mundo espiritual. Eu fiz um resumo bem breve da primeira carta. Essa primeira carta a gente pode ver que é uma pessoa que é ateu e ele estava quase começando a tentar ler livros e ele falou assim, olha, o seu objetivo é distrair ele. E aí a gente já pode pegar a primeira cilada, a cilada da distração. É só pensar, gente, cilada é uma armadilha, é uma coisa que ele tenta fazer para nos derrubar. Então o diabo ele age em cima das distrações. E uma prova disso, que ele age em cima das distrações, é quando ele quis fazer isso com o próprio Jesus. Quando Jesus estava no deserto, ele estava lá, passou 40 dias em jejum. Quando ele estava lá, o diabo ele virou para ele e falou assim, se você é mesmo o Filho de Deus, então faz isso, faz aquilo. O que ele estava querendo fazer? Ele estava falando assim, olha, eu quero distrair ele do foco. Eu quero assim, não, tá bom, já que você entendeu que você é filho de Deus e tudo mais, então se prostra e me adora que eu te dou tudo. Ele estava querendo tirar Jesus do objetivo principal dele. O objetivo principal de Jesus era ele servir como exemplo para toda a humanidade. E o que o diabo queria fazer? Cara, você não precisa fazer isso. Você não precisa daquilo. Tem outras coisas para você. E muitas vezes essa é a cilada com que muitas vezes nós caímos, porque o diabo ele vai agir através das distrações, coisas simples, mas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Muitas vezes eu falo por mim mesmo, o Espírito Santo me comoveu para poder ir orar, para poder ir ler a Bíblia, e só uma distração simples foi o suficiente para me tirar do foco. Muitas vezes o Espírito Santo me ensinou, me mostrou alguma coisa que era para falar com alguém, e eu falei assim, não vou pensar nisso não, porque daqui a pouco tem jogo do Flamengo, né? E o Flamengo precisa passar na Libertadores, e aí acaba que sai da sua cabeça aquilo que o Espírito Santo tem que trazer, e aí é novamente que eu trago, gente, a minha roupa, nós estamos em guerra, nós estamos numa luta, nós não viemos aqui simplesmente por passagem, mas nós viemos aqui para lutar contra principados e potestades, nós viemos aqui para tirar as pessoas que estão no inferno. Nós estamos aqui para batalhar, e esse é o nosso objetivo. Nós precisamos lutar contra a carne, lutar contra principados e potestades, e precisamos nos desvincular das distrações. Aí você fala, beleza, Isaac, eu já vi 17 pregações falando sobre isso,
mas o que eu faço? Esse é o difícil. O que eu faço para me tirar das distrações? E aí, como a gente falou, são 3 pontos. Primeiro ponto, cilada, isso mesmo. Segundo ponto, não, gente. Segundo ponto, primeiro ponto, cilada. Segundo ponto, contra quem estamos lutando? Nós estamos em guerra. E o terceiro ponto é a armadura. Qual é a armadura que nós utilizamos para se livrar das distrações? A armadura que a gente utiliza, muitas vezes a gente não sabe qual é, mas é uma coisa muito simples. Quando a gente vai olhar lá a armadura da fé em Efésios 6, tem um que é calçar os pés da preparação do Evangelho. E muitas vezes isso se torna mais difícil, porque a gente entende o que é cinto, o que é couraça, o que é escudo, o que é espada, mas a gente não sabe o que é calçar os pés. Fala assim, por que calçar os pés? É porque os pés, eles falam justamente para onde você está indo. Se nós queremos manter a nossa mente, os nossos olhos, nosso corpo focado em Cristo, nós precisamos com que os nossos pés caminhem para isso. Nós precisamos que os nossos pés, eles não estejam caminhando para o sofá para ficar o dia todo lá, ou estejam caminhando para uma roda de conversa de pessoas, onde não vai agregar em nada, mas pelo contrário, que os nossos pés estejam direcionando a sair dessas rodas, que os nossos pés estejam se levantando de madrugada para orar pelas pessoas, que os nossos pés estejam se levantando em direção à palavra de Deus para se aproximar. Se os nossos pés não estiverem direcionados para a preparação do Evangelho, qualquer coisa que vier, nos leva. Se os nossos pés não estiverem firmes na rocha, qualquer vento nos distrai. Qualquer coisa que tiver, se a gente não tiver com os olhos direcionados, com os pés virados para frente de Cristo, qualquer coisa que estiver passando em qualquer outro lugar, vai chamar mais atenção, e isso nos distrai, e isso faz com que a gente não esteja focado na guerra. Vamos para a segunda carta então? Segunda carta agora, segunda carta, prestem atenção. Vamos, novamente, é o que o tio dele lá está contando para o demôniozinho. Ele se converteu, mas calma, ainda não precisamos entrar em pânico, porque contém centenas de milhares de pessoas que entram numa igreja e nunca se convertem de verdade. E agora temos uma grande aliada, a própria igreja. Não estou falando da igreja remida e lavada, a qual não podemos tocar, mas naquelas 4 paredes. Essas 4 paredes onde tem tantas pessoas peculiares que facilitam o nosso processo. Vou te dar algumas instruções. Primeiro, faça ele esquecer de que tem alguém ali na frente falando. Faz com que o foco dele saia do altar, diminua a atenção, mas foque nas pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquela irmã com uma roupa brilhante, cheia de lantejola? Ou então aquele irmão que está com uma calça bem apertada até no meio da perna? É isso mesmo, foca ali. Isso vai causar uma pequena barreira. Essa pequena barreira que ela vai impedir com que o corpo de Cristo seja formado. E se isso não funcionar, calma. Se mesmo assim ele querer se aprofundar e conhecer mais das pessoas, querer virar realmente irmãos dela, eu tenho um plano melhor. Tenha sempre preso na mente dele o pecado das pessoas e a forma com que elas vivem. Que o pecado das outras pessoas pareçam tão grande, tão terrível, ao ponto dele se esquecer de que ele também é um pecador e precisa melhorar. Eu achei muito legal essa carta, porque ela faz justamente o que nós achamos. Nós, muitas vezes, por vir para a igreja, a gente fala assim, cara, já bati meu ponto ali, está certo. Só que muitas vezes os nossos olhos e a nossa mente não está aqui, em quem está falando, em quem está ministrando. Ela está em quem se vestiu, como se vestiu, quem cantou bem, quem não cantou bem, e a gente esquece o foco principal. Por isso que muitas vezes eu, Isaac, já entrei e saí da igreja e pude falar, eu não aprendi nada. Como que a gente entra na casa de Deus e não aprende nada? Como é que tem alguém que se preparou, ouviu a palavra, está cantando hinos de adoração a Deus e a gente não sentiu nada? E muitas vezes irmãos do nosso lado estão cheios da presença de Deus. Irmãos do nosso lado estão pegando fogo e a gente está voando. Mas é por quê? É por causa da segunda cilada. Vocês lembram os 3 pontos? Primeiro ponto, cilada. Vamos descobrir qual é a cilada que o diabo faz nessa situação. A cilada é julgar os outros, inimizade, falta de amor. Essa é a primeira cilada. Segundo ponto, quem lembra? Contra quem é a nossa luta? A nossa luta não é contra o nosso irmão.
a nossa luta não é contra nós mesmos que ficamos julgando, a nossa luta é contra principados e potestades, a nossa luta é contra o próprio diabo. E aí tem um versículo em 1 João 3,10 que ele fala exatamente assim: ele separa, ele vai separar, em 1 João 3,10, aquele que é filho de Deus e aqueles que é filho do diabo. A Bíblia mesmo fala isso. E a gente pode considerar filhos aqueles que faz aquele que obedece, aquilo que ele manda. Então assim, os filhos de Deus são aqueles que amam os próximos. Então os filhos do diabo é quem não ama. Então muitas vezes nós não estamos amando os próximos, achando que é normal. Fala assim, não, mas tem pessoa que é difícil mesmo a gente amar e pronto. E aí é isso. Não, gente, a gente tem que lembrar que nós precisamos, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos amar o próximo. A falta de amor ao próximo não é, nossa, eu preciso melhorar isso. Não, a falta de amor é um pecado. A falta de amor define você como filho do diabo. É uma coisa que a gente tem que ficar bastante alerta quanto a isso. E aí, beleza, fala assim, Isaac, mas tem pessoas que parece que tiram o dia para me provocar. Parece que ela foi enviada do diabo ali mesmo para tirar a minha paz. E aí a gente vai através da próxima armadura, porque a gente não pode só apresentar o que o diabo está fazendo, não apresentar o nosso erro, mas esquecer de apresentar aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos ajudar nisso. E qual é a armadura que nós vamos utilizar contra isso? É a armadura que é o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque aquela pessoa que ela é salva não pode ficar cogitando em dois pensamentos. A pessoa que é salva, ela não pode sair uma fruta ruim de uma árvore boa. Então quem é salvo, se você já foi salvo, você não tem como não amar ao próximo. Esse amor que vem de Deus entra dentro de você, e mesmo que te doa, mesmo que seja difícil, você não consegue não amar o próximo. É aquele amor que constrange, é o único amor que dá a condição de dar outra face. É isso que nós precisamos buscar e manter os nossos olhos focados nisso. É buscar esse capacete da salvação. Toda vez que a gente sentir vontade de julgar os outros, de apontar defeitos, de mostrar coisas ruins, de se afastar das pessoas, a gente tem que lembrar que, Ele me amou. Como Ele me amou, eu também posso amar essa pessoa. Se eu que fiz tantas coisas ruins, se eu que traí tantas as vezes, se como a música do Thales Roberto, que bati a porta na cara de Deus tantas vezes, como que eu não posso amar essa pessoa que está me xingando, que está falando que eu estou roubando, que está falando que eu estou fazendo isso? Nós precisamos amar as pessoas como uma ordenança divina, não como, eu quero ser bonzinho. Amém? A igreja está muito calada, gente, está todo mundo acordado aí? Amém, amém. Vamos para a terceira carta? Terceira carta agora. Vamos lá. Olha só, prestem atenção. Fiquei muito feliz em saber que ele não se dá bem com sua mãe. Isso é maravilhoso e a gente pode fazer muitas coisas. Primeiro, não deixe a conversão dele gerar frutos dentro de casa. Não. É algo entre ele e Deus. Ele não precisa mudar nada em seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Isso tem que ser algo dentro. Mantenha ele no quarto dele e longe da sua família. Segundo, se por algum acaso ele orar por ela, deixe o mais breve possível. Assim como Deus abençoa minha mãe. E cada vez mais focado no espiritual, na salvação dela, e esquecendo os desejos, sonhos e até mesmo as doenças, como o reumatismo que ela tem. É engraçado que quanto passar do tempo, ele não vai nem perceber que ele vai estar orando cada vez mais por uma pessoa que ele nem lembra quem é, apenas só falando o nome, como Deus abençoa o Curirim. Terceiro, expressões faciais. Nossa, isso é muito bom. Faça com que ele odeie e sinta raiva de cada detalhezinho da sua mãe. Seja expressão facial, seja a forma com que ela anda, que tudo cause irritação nele, ao ponto dele não conseguir ficar nem um minuto mais perto dela. E por último, e não menos importante, faça com que distorça as conversas. É simples, sabe? Palavras simples, inofensivas, como o almoço já está pronto, foi usado para separar muitos casamentos de anos.
O tom de voz errado na hora certa é um início de um belo show pra gente. Isso é muito pesado, porque eu conheço pessoas e eu já fui usado pelo diabo assim. São palavras que parecem inofensivas, mas sendo usada no tom errado, na hora errada, acaba destruindo tudo. E o que ele faz nisso? Ele pega toda a raiva, todo o cansaço que a pessoa está sentindo naquele momento e faz com que jogue de forma injusta em cima de outra pessoa. E isso é o que o diabo causa. Essa é a cilada dele. Vocês lembram 3 pontos? 3 pontos. O primeiro é cilada. O segundo, contra quem? E o terceiro? Armadura. Então vamos lá, cilada. O primeiro ponto. A cilada que o diabo faz é a injustiça. Ele faz com que essa mãe, como dessa história aqui que a gente estava vendo, ela não tinha culpa nenhuma, mas ele queria causar essa separação. Ele estava querendo colocar toda a raiva, querendo colocar detalhes, querendo fazer com que todas as brigas se tornassem cada vez maior. Essa é uma cilada do diabo que nós precisamos ficar com os nossos olhos abertos para não cair. Muitas vezes nós vemos armadilhas do diabo e nós só caímos de propósito. Nós precisamos estar atentos, nós estamos numa guerra, e quando vemos uma cilada, nós temos que fugir. Olha só, e aí contra quem? Aí você fala assim, não, Isaac, mas isso aí não é coisa do diabo, isso aí é coisa de nós mesmos. Olha, contra quem é essa luta? A gente pode ver um exemplo disso, rapidinho aqui. Jardim do Éden. Jardim do Éden é um ótimo exemplo de como o diabo ele distorce as falas. Deus, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, deu algumas palavras, algumas ordenanças para Eva, ou para Adão no caso. E aí ele falou assim, olha, não come disso. Beleza. E aí o que o diabo fez? Ele mudou a entonação, ele mudou a forma de pensar, ele mudou o foco da conversa. E é justamente isso que o diabo faz no nosso coração. Quantas vezes eu depois fui conversar com a Nicole de algum desentendimento que a gente teve e falei assim, mas amor, não foi essa a minha intenção. Aí ela fala assim, não, mas a minha intenção foi outra. Então é justamente aí aonde a serpente age. Ela pega a conversa e ela distorce. Ela muda a conversa. Ela faz com que você jogue uma injustiça em cima das outras pessoas. E aí como é que você faz para se livrar dessa injustiça? Que é o nosso terceiro ponto. Qual é a armadura que faz com que a gente não caia nessa armadilha, nessa cilada da injustiça? É a couraça da justiça. Para quem não sabe o que é couraça, couraça é um colete à prova de espadada, porque não tinha bala na época, né? Então era um colete que as pessoas faziam para se livrar de espadadas. E o que a função de um colete? Qual a função de uma couraça? A função de um colete é proteger o coração. Então, quando nós nos revestimos da couraça da justiça, quando nós focamos na justiça de Deus e não a nossa, nós protegemos o nosso coração contra as ciladas do diabo. Então, muitas vezes o nosso coração está cheio de injustiça porque nós não olhamos para a justiça de Deus. Muitas vezes nosso coração está cheio de brigas, confusões, coisas que são muito maiores do que na verdade são. É porque a gente esqueceu de nos proteger da justiça de Deus, com a justiça de Deus, né, gente? Então nós precisamos focar em buscar a couraça da justiça. Amém? Olha, está indo sendo rapidinho. Vamos para a quarta agora já. A quarta carta. Vamos lá. Como você que me pediu mais dicas sobre oração e me contou de forma horrível como a mãe dele está sendo alcançada e afetada pelas orações, eu vou te falar o que eu sempre faço. Como o seu paciente é um novo convertido, tente fazer com que ele lembre das orações de quando criança, sabe? Dobra os dedinhos, junta os pezinhos, ou então de ficar de joelho do lado da cama, sabe? Coloque uma sensação nele, onde ele só consiga orar se for desse jeito. Se não for assim, ele não ouve. E também, uma das coisas importantes é que o Deus da oração dele seja algo que ele possa lembrar, seja uma imagem, seja um objeto, seja um local, seja uma chácara, seja um canto específico da casa. Que todas as vezes que ele fizer o pedido, seja sempre para aquele lugar que ele vem à mente. E nunca deixe com que ele espere alguma resposta.
Que cada vez as orações se tornem monólogos e só ele fale, achando que é suficiente. E aí entra o toque final: dê a sensação que ele pede. Isso é muito engraçado. Quando ele pedir alegria, coloque um pouquinho de alegria. Quando ele quer se achar perdoado, coloque esse sentimento. Quando ele querer qualquer tipo de sensação ou emoção, dê aquilo que ele peça e faça com que ele seja enganado. Isso eu acho muito polêmico, porque muitas vezes a gente pode falar assim: não, mas eu estava orando e eu senti tão grande no meu coração. E aí eu gosto muito do Lucinho Barreto, que ele falou: quem quer orar para sentir alguma coisa, é só botar o dedo na tomada, você vai sentir muita coisa ali. Olha só, nossas orações não precisam estar voltadas a sensações, a emoções. A prova disso é o que a própria Bíblia fala. Mas antes disso eu quero contar outra história. Tem uma faculdade nos Estados Unidos, a IHUP, que é maravilhosa. E teve uma vez onde que um pastor estava passando por fora e ele ouviu um estrondo muito grande, como se tivesse uma orquestra gigante de músico. E aí quando ele entra na igreja, porque ele quer ver a igreja dele cheia, tem 4 pessoas, 4 jovens orando ali, bem baixinho. E ele estava assim: ué, e esse barulho todo? O que está acontecendo? Vocês sentiram alguma coisa? Vocês viram isso? Aí eles: não, a gente está orando. Aí orando normal, como mais um dia. Já estávamos até cansados, quase indo embora. E aí ele ficou se perguntando: Deus, o que foi que eu vi? Aí ele: é porque esse é o estrondo no mundo espiritual de uma oração normal. A gente acha que a gente precisa ver algo acontecendo, a gente acha que precisa sentir alguma coisa para dizer que Deus está ouvindo as nossas orações, mas não, a gente não precisa ficar preso nisso, e é uma armadilha. É claro que Deus fala, é claro que Deus causa emoções, é claro que Deus mexe dentro da gente, mas não podemos ficar preso nisso. E a prova disso é que a própria Bíblia fala que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. A gente está falando de emoções. Imagina você estar orando e um anjo aparece na sua frente e fala: isso, meu filho, vai lá. O anjo apareceu, você vai falar: tá vendo, foi Deus, um anjo apareceu para mim. Mas não, se não tiver de acordo com a Bíblia, pode ser Satanás disfarçado de anjo de luz. A Bíblia fala disso mesmo. E quando você fala das emoções, vai falar assim: não, eu orei e meu coração está em paz, então não tem problema nenhum. Não, não, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então estar com o coração em paz não significa que você está certo, não significa que eu, Isaac, estou certo. Estar com o coração em paz não significa. Então como que eu vou saber? Qual é a resposta? Lembra dos 3 pontos? Primeiro, cilada. Qual é a cilada que o diabo faz nisso? É a mentira, é a enganação. O diabo sempre ele vai mentir, sempre ele vai enganar, porque ele é o pai da mentira. E aí nem precisa falar, né? Quem é que causa isso, né? Contra quem é a nossa luta quando é mentira? É contra o próprio pai da mentira. E agora, qual a armadura que a gente vai colocar diante disso? É o cinto da verdade. E a gente pode pensar assim: mas por que o cinto da verdade? O cinto da verdade, ele é justamente aquilo que pode nos libertar. Quando a gente encontra uma mentira, a gente só tem como saber que aquilo é mentira quando a gente acha a verdade. Parece óbvio, parece, mas vocês lembram, sabe que a Bíblia fala que o Deus deste século, o rei desse século, ele cegou os olhos para que as pessoas não pudessem entender o Evangelho. Parece simples, mas ele cegou a gente. Então, a gente só consegue entender quando o diabo está mentindo para a gente, quando a gente se depara com a verdade. E como é que a gente se depara com a verdade? Eu e a Nicole, a gente estava conversando muito sobre isso e falando assim: olha, mas esse texto, ele está falando sobre as pessoas que são incrédulas ainda. Sim, só que muitas vezes nós somos incrédulos em pontos específicos da nossa vida. Nós acreditamos que Jesus, ele veio, que Jesus, ele morreu por nós, que Jesus nos salvou. Sim, acreditamos, mas nós não acreditamos que ele pode salvar o nosso casamento. Nós não acreditamos que ele pode mudar a nossa vida. Nós não acreditamos que ele pode mudar a nossa vida financeira. Nós não acreditamos que ele pode salvar aquele nosso irmão, nosso tio, nosso pai. E a gente fica com pontos de incredulidade, aonde a gente não quer que Deus haja, onde a gente acha que Deus não consegue. E aí a forma muito simples de descobrir se é uma mentira do diabo, que a gente vai viver naquela situação para sempre, preso naquele pecado, ou se a gente vai ser livre
É perguntando para Deus, é se deparando com a verdade e perguntando: Deus, isso é verdade? Será que isso é para mim? E a palavra de Deus tem que ser a resposta para nós. A palavra de Deus, ela tem que ser quem nos conduz diante a todas essas situações. Agora vamos para a última carta, já estamos acabando. A última carta, o que eu fiz? Ele é um ponto muito específico, e para poder alcançar o máximo de pessoas, e como eu não vou trabalhar com as outras cartas aqui, então eu juntei a carta 5 e 6, fiz uma misturada ali, e a gente fez de uma forma com que ficasse alcançável a todo mundo. Vamos lá? Eu odeio lidar com demônios jovens. Você está muito feliz porque está tendo essa guerra agora, e pessoas estão se matando, pessoas estão morrendo. Esteja focado no seu trabalho. Essa vitória é de uma outra casta de demônios. Você sabe quantos humanos se convertem e procuram melhorar nesses tempos difíceis. Então fiquem em alerta, como um cão, como um leão, como uma onça querendo tragar o seu inimigo. Ele está na idade de se alistar, e essa idade é maravilhosa. Me lembra que jovens e adultos passam por uma fase, um momento em que eu chamo de quase. É o momento em que ele precisa tomar uma decisão importante, ele precisa fazer algo para mudar a vida dele, mas foi quase. Simples, vou te passar a receita. Num pote coloque um pouco de medo, preocupação. Esse medo é medo do futuro, preocupação, traumas do passado, lembrança de fracassos. E em um outro pote, quero que você coloque uma expectativa muito, muito mais alta que a realidade. Coloque esse desejo, sabe, de ser adorado. Coloque como se ele fosse o salvador do mundo, o próprio Capitão de América. E que todos os adorem. Nesses 2 potes, agora você mistura tudo e pronto. Um bolo perfeito de quase. E isso vai tirar todas as suas forças, deixando com que ele não aproveite nenhuma oportunidade. Todas vão passar, e a preocupação, e o cansaço, e o medo, e a expectativa alta demais, não vai deixar com que ele se preocupe e ajude nenhuma outra pessoa. Eu acho isso aqui muito legal, principalmente para a gente finalizar. O porquê? Porque todos nós passamos por momentos difíceis, e esses momentos difíceis muitas vezes podem durar muito mais do que a gente imagina. É o que eu sempre falo, que todo mundo tem que passar pelo deserto, mas tem pessoas que ficam no deserto. Nós precisamos estar preparados para sair dessa situação. E aí o que a gente pode trabalhar esses 3 pontos que eu sempre falei aqui, que é a cilada, que é contra quem e é a armadura. Qual é a cilada que ele arma nessa carta, que ele arma nos momentos difíceis? A cilada que ele faz é a preocupação, é a expectativa alta demais, é essa imaginação com que tira a gente da realidade. E aí, como que a gente sabe que isso é o próprio diabo, que isso não é coisa da nossa cabeça, que isso não é fase da vida? Olha só, tem uma história que eu gosto de lembrar, e eu vou precisar de muito da atenção de vocês, é sobre Pedro. Jesus estava ali conversando com os discípulos, e Jesus falou assim, rapidinho. Então, eu vou ali e eu vou morrer, tá bom? Mas, isso aí. Pedro falou, não vou deixar isso acontecer não. Gente, pensa assim, Pedro estava querendo salvar o próprio Filho de Deus. Imagina se a história fosse escrita assim, então, Jesus ia ser crucificado e Pedro salvou ele. Você vê como que é muito mais acima da realidade? E aí Pedro falou assim, não, eu não vou deixar com que isso aconteça. E aí Pedro, ele estava nesse revoliço, nesse montoado aqui que o diabo estava falando nessa carta. E aí Pedro falou isso, e aí o que Jesus falou? Ei, sai de ré, Satanás, isso aí, sai de cima de mim. Quando ele falou isso, pouco tempo depois, vieram prender Jesus. Pedro foi lá e tentou salvar Jesus de forma errada, Jesus tentou corrigir ele, acabou. Depois disso, Pedro, alta expectativa, tentou salvar Jesus, não deu certo. O que ele faz? É o momento do fracasso, é onde ele nega Jesus, é onde ele se afasta, e aí nesse vou salvar o mundo, não vou salvar o mundo, não vou salvar, é onde uma pessoa que estava perto dele, que é o próprio Judas, se suicidou. Você pensa,
eu fiquei pensando, será que se Pedro tivesse bem da cabeça nesse momento, sabe? Como Pedro estava o tempo todo ali perto de Jesus, ele poderia estar cuidando dos outros discípulos. Será que ele não poderia ter dado um conselho para Judas antes dele se suicidar? Mas Pedro estava naquele tumulto todo e ele não conseguiu lembrar de Judas. E aí nesse tumulto todo, o que acontece? Pedro nesse alvoroço todo, a única coisa que a gente pode dizer com certeza é que a gente não sabe se isso aconteceu ou não, se na questão da cabeça dele ou não, mas é que ele não tinha mais esperança. Tanto que depois de tudo isso acontecer, o que acontece com Pedro? Pedro volta para pescar. Ele fala assim, cara, esse negócio de Jesus não deu certo, eu vou voltar à minha vida comum. E é justamente isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós falamos, olha, pastor Eliseu, pode contar comigo, eu vou fazer tudo, e a gente não consegue. E aí é onde que entra essa frustração muito grande de não conseguir, de não aguentar o peso da pressão, e a gente fala, não vou fazer mais nada, eu vou voltar à minha vida normal. E é o que Pedro fez. Quando Pedro estava ali sem esperança, sem fé, é aquele momento onde Jesus aparece. E é isso que eu quero trazer para vocês, de como nos livrar. Se a gente tem as escrituras, viu que isso aconteceu com Pedro, o que a gente pode fazer para nos livrar dessa situação? Vocês lembram os 3 pontos? Primeiro, a cilada. Entendemos a cilada. A cilada de quem? Do diabo. A gente entendeu o que o diabo estava fazendo ali. Tanto que Jesus falou, ei, tira essa ideia da sua cabeça que é do diabo isso aí. Então Jesus falou que era do diabo aquela ideia. Então beleza, a gente entendeu que essa cilada foi feita pelo diabo. E agora como que a gente vence para não ficar com essas preocupações, com essa alta expectativa? Como que a gente vence para poder não perder a esperança? É com o escudo da fé. O escudo da fé é uma arma muito poderosa, porque é somente ela que pode nos livrar das coisas. Mas como eu sempre falo, fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Então como que eu vou usar uma coisa para me defender de uma coisa com uma coisa que eu não consigo ver? É justamente através da fé. Aí você fala assim, Isaac, eu vou usar a fé através da fé sem entender o que é fé. É assim, olha, a fé, ela é algo com que a gente mantém os nossos olhos voltados para Cristo. A fé é uma coisa que a gente entende que não é sobre nós, não é sobre aquilo que está acontecendo, mas é sempre voltando para Ele. Se todas as vezes que vierem preocupações, que vierem ciladas, que vierem essa alta expectativa, a gente fala assim, ei, não sou eu que faço, não sou eu que vou fazer, mas é Ele que vai fazer. Quando você joga tudo sobre Ele, acaba esse peso, acaba esse fardo. Porque se você for pregar e você fala assim, não, eu estou com medo de pregar, mas fala assim, não, vai ser eu que vou pregar, vai ser Ele. Você fala assim, não, mas eu vou visitar tal pessoa, mas eu vou falar o quê? Não, não vai ser eu que vou falar, mas vai ser Ele que vai falar. Não, mas eu fracassei nesse ponto. Não, não foi eu que fracassei, sabe? Deus, Ele quis que eu passasse por esse processo. Nós precisamos entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele. A nossa fé tem que estar firmada nele. E aí tem um versículo muito, muito bom que fala sobre isso. Queria que colocasse aí Salmos 42, por favor, para a gente. Salmos 42, versículo 12. Já vou começar lendo aqui para poder adiantando. Salmos 42. Opa. Rapidinho. Desculpa, versículo 5. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus, e a minha alma está profundamente triste. E ele vai falando sobre diversas coisas, que ele está numa situação triste, numa situação difícil, mas ele fala, eu ainda o louvarei. É isso que nós temos que fazer, é não focar nas situações, é não focar nas nossas dificuldades, é não focar nos nossos problemas, é não focar no que a gente fez ou o que a gente vai fazer, mas é focar naquilo que Ele vai fazer. E aí é muito bom, porque quando a gente entra aqui para poder finalizar no capítulo 16 de João,
João 16:13, ele vai falando que o Espírito de Deus irá nos guiar. E o Espírito de Deus que vai nos guiar, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Vocês viram que a gente trabalhou toda a armadura, né? Capacete, couraça, cinto, trabalhamos com sapatos, só que o escudo faltou uma coisa, a espada. A espada que a gente pode desabar, a gente pode destruir as portas do inferno, e a gente só consegue isso através da espada do Espírito, e é o Espírito que nos guia para poder enfrentar essas situações, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos ajuda, é o Espírito que nos ajuda a colocar essa armadura. Então nós precisamos estar sempre íntimos do Espírito Santo. A Bíblia fala que se o Espírito Santo habita dentro de você, você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você é verdadeiramente livre. Então é neste momento que nós precisamos parar de acreditar na mentira do diabo, de achar que nós estamos presos no pecado, que estamos presos nas mesmas circunstâncias do passado, mas acreditar que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos liberta sobre todas as situações. Amém? Então vamos orar pedindo para que Ele sempre nos lembre dessas situações, que Ele sempre nos lembre que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, e nós não somos fortes por nós mesmos, mas nós somos fortes porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio e morreu na cruz em nosso lugar, e todo pecado, toda condenação, toda mentira do diabo caiu por terra naquele momento, Pai, onde o véu se rasgou e o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então, Pai, venha nos lembrar, Pai, que não somos mais escravos do pecado, que não vivemos mais, Senhor Jesus, as mentiras que o diabo contou para nós, mas nós vivemos, Pai, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra que tem poder, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar espírito de ousadia, Pai, para enfrentar, Pai, todas as armadilhas e ciladas do diabo, e resgatar, Pai, todos que estão feridos, todos que estão cansados, todos que estão aprisionados no diabo, Pai, e trazer para o Teu reino, inclusive a nós mesmos, Pai. Venha encher, Pai, da Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade.